Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revelou um dado importante: 57% dos brasileiros disseram ser a favor da pena de morte. O último levantamento sobre o tema foi feito no ano de 2008. O resultado foi que 48% eram a favor. Com a revelação, também vieram alguns questionamentos, como, por exemplo, por que esse número aumentou. Rapaz, é uma situação meio complicada, mas eu sou a favor. Eu acho que em casos extremos de pessoas que são impossíveis de conviver com a sociedade, eu sou a favor, em casos extremos. Eu sou contra a pena de morte. Você pensa no final, mas não elimina o problema na raiz. Porque a situação é impossível, está muito difícil tudo, a violência está crescendo a cada dia e as pessoas não veem outra saída a não ser a pena de morte, mas existem outras saídas sim. A pessoa tem que ser julgada, tem que ser punida, mas não com a pena de morte. Eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas a pena de morte foi proibida no Brasil desde a proclamação da República em 1889. Mesmo assim, existe uma exceção: no caso de guerra declarada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional. Não daríamos conta de aplicar a pena de morte, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um local onde tem pena de morte, em 37 estados, gasta-se em torno de 2,5 milhões para se executar um preso. E nós não teríamos condições de fazer isso no Brasil. Nós não teríamos essa condição financeira para isso. Eu não estou levando em conta o aporte jurídico, a questão constitucional, estou levando em conta a questão humanitária, estou levando em conta a questão financeira e a questão de estrutura. O Brasil não estaria preparado para isso. Um outro destaque é que o apoio à pena de morte é menor entre as pessoas que possuem ensino superior. A taxa é de 50%. Olha, hoje no Brasil, as consequências seriam principalmente erros judiciais, que já ocorrem em diversos outros processos, mas posso afirmar com segurança que teríamos quase que exclusivamente negros e pobres sendo executados. No Brasil nós tivemos a pena de morte já. No período de 1832, no Código Criminal do Império, nós tínhamos a previsão da pena de morte, tivemos muitos executados, o nosso mais famoso dele foi Tiradentes, e nós tivemos um grande erro judicial naquela época no Império. Entre as pessoas que possuem renda de até 5 salários mínimos, o índice chegou a 58%. De 5 a 10 salários mínimos, o número cai para 51%. Em relação à parcela mais rica da população, o apoio é de 42%. Segundo a ONU, hoje existem em torno de 193 países no mundo. Pelo menos 90 países desses têm pena de morte. E o destaque deles são para 3, né? Cuba, Irã e China. Ou seja, é porque a pena de morte ela é tendência em países com regimes mais totalitários. Em países democráticos, normalmente, não se adota tanto a pena de morte. Tanto que os Estados Unidos, que é um país democrático, tem a pena de morte, mas ele não tem em todo o país. Apenas 37 estados têm a pena de morte. Mas a simpatia em relação à pena de morte é maior entre homens ou mulheres. 60% das pessoas ouvidas pelo Datafolha que apoiam a pena de morte são homens. Já entre as mulheres, essa porcentagem diminui para 54%. Quando a análise foi feita levando em consideração a religião ou a falta dela, os que mais defendem a punição são os católicos, com 63%, enquanto que 46% dos ateus se dizem contra a pena de morte. Nos Estados Unidos, por exemplo, de 1980 para cá, em torno de 87 presos deixaram de ser executados porque comprovaram erro judicial e conseguiram comprovar sua inocência. Então, veja, são pessoas que seriam inocentes que seriam executadas. Se nós fôssemos levar em conta a questão da sanha, do punitivismo, cada vez cresce mais, não só na sociedade brasileira, como em outras sociedades.